Os segredos dos senhores do karma e dos controladores do mundo que você ainda não conhece ou essa ficha ainda não caiu para você. Normal, porque as fichas vão caindo para a gente conforme o passar do tempo, conforme a gente vai acessando chaves, informações e conhecimento. Porém, isso é quando você quer, sempre, somente quando você quiser. Não é questão nem de estar preparado, porque preparado todos nós já estamos, porque já temos muitas informações de outras vidas passadas. Ninguém aqui é marinheiro de primeira viagem. Hoje eu decidi vir conversar assim, sem vídeos, sem notícias do mundo, né? Porque muitas coisas dessas são exatamente para isso, para a gente não falar e não tocar nos assuntos profundos que a gente vai tocar hoje. Então, seja você que está conectado aqui comigo agora, não é por acaso, saiba disso. O universo ele é perfeito e maravilhoso, embora a gente não acredite muitas vezes, até quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, sempre tem um porquê. Ou porque a gente está chamando, né, emanando essa frequência e atrai isso para a nossa vida. Mas você já parou também para se perguntar, nossa, eu estou fazendo tudo certinho, né? Ou eu investi demais nisso, ou eu me dediquei demais a essa pessoa, ou eu deixei de fazer coisas ruins que eu fazia, e justamente agora as coisas não estão indo bem na minha vida? É sobre tudo isso e muito mais que a gente vai falar. Muita coisa, então você não está aqui por acaso, você estando desperto ou dormido, gostando desses temas ou não, a gente não vai falar de política. Quero também deixar uma coisa bem clara, já respondendo aí os comentários, e falar para vocês que hoje aproveitem e deixem todos os comentários e perguntas que vocês quiserem, porque amanhã eu vou me dedicar exatamente a isso, a entrar em todos os canais, entrar lá no Instagram, no Facebook, no TikTok e responder vocês. Não é brincadeira, a coisa é séria, a coisa está cada vez mais fechando. Então, eu achei super importante vir assim, transparente, e explicar facilmente, né? Compartilhar facilmente para todo mundo entender em qual nível de evolução, de desperto que você estiver. Hoje você pode sentar aí, é como se tivesse todo mundo sentado na cozinha ou na sala, pega a sua água, pega o seu café e vamos conversar. Outra coisa, se eles me derrubarem aqui, porque quem está aqui no canal já sabe que quando eu venho falar de uns temas, eles me derrubam, não desistam, porque é exatamente isso que eles querem quando a gente vem tocar nesse tipo de assunto. Pode ficar aí firme e forte, porque eu sou uma guerreira e eu não vou desistir. Se eles me desconectam, eu dou um jeito e desconecto de outro lugar. A gente já vê até com Jesus. Jesus é a luz no comando, entendeu? Então, vamos se unir aí numa egrégora poderosa de luz, porque hoje a gente vai falar sobre tudo, sobre todas as armadilhas que eles põem na nossa vida, sobre como tudo começou, esse controle absoluto, como a gente é aí manipulado, enganado, convencido, até enfrentados uns contra os outros, através de muitas maneiras, e com a gente mesmo, com a nossa centelha divina, né? Porque nós somos um fractal aí do todo, da fonte criadora, e por mais desperto que a gente esteja, todos nós, né? Cada um no seu nível de conhecimento, experiência e lucidez. Lucidez eu falo de consciência. Eles também fazem umas armadilhas cabulosas para a gente. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, família iluminada. É a luz no comando sempre. Estamos juntos e conectados. Tudo bem com você? Vai me deixando um oi, porque a gente está aqui ao vivo. Eu só estou fazendo dessa maneira para não derrubarem, entendeu? Nem a plataforma maravilhosa que é o YouTube. Então já dá um compartilhar aí e um like. E vamos começar. Eu vou só dar uma resumida, porque é super longa a história da humanidade,
né? Daria aqui um mês de conversa que nós vamos ter pouco a pouco, né? Cada capítulo. Mas eu quero começar focando nesse tema, que eu acho que tem muita gente aí sofrendo por muitas coisas, cada um aí com os seus obstáculos, problemas, dificuldades. Vou falar também como vai ficar, como a gente sair disso, mas, primeiramente, se a gente não começar aí falando como eles funcionam e como começou tudo, porque a primeira pergunta principal que todos nós fazemos é: se existe um Deus, por que ele permite? Espera aí que eu vou silenciar aqui o telefone, porque hoje a gente vai fazer o negócio bonitinho. Você já se perguntou com certeza, porque eu também, muitas vezes, 1 milhão de vezes, porque se Deus é perfeito, né? Se Deus é bom, Deus é perdão, Deus é amor, Deus é luz, por que que Deus deixa acontecer tanta maldade, né? Tanta barbaridade nesse planeta, ou na minha vida, né? Na sua, porque perfeito ninguém é. Não adianta aí que você pode ir rezar o terço inteiro em qualquer religião, ter consertado os seus erros, que todos nós estamos num processo de evolução. Mas essa pergunta todos nós nos fazemos. Por quê? Porque se Deus é tão maravilhoso, ele deixa, né? Ele está vendo tudo isso e ele deixa a gente passar por tanta dificuldade, tanta maldade, né? Por quê? Pois é, essa é a pergunta do milhão. Primeiro que existe sim uma fonte criadora. Todos nós aqui de outros planetas, que eu vou chegar lá, né? Porque tem gente que ainda não acredita em outras vidas, né? Outras raças, nem intraterrenas, nem extraterrestres, que aqui todos nós somos sementes estelares, todos, tá? Não existe a raça humana pura. Primeiramente que eu vou chegar lá nos Anunnakis, agora mesmo eu vou chegar lá, que é a modificação do nosso DNA, né? Geneticamente modificado, que somos a mistura, o corpo humano é a mistura de pelo menos 22 raças alienígenas, tá? Extraterrestres. Então aqui não existe o humano puro. Essa raça não existe, tá? Temos um corpo humanoide. Então o que acontece? A fonte criadora, ela começou o seguinte: Deus, né, onipotente, onipresente, poderoso, porque ele fez assim, criou. É menos de um milésimo de segundo para ele criar. Um pensamento criou o que ele quiser. E nós também temos esses poderes. Vamos chegar lá nessa conversa também. Então, o que que acontece? Ele falou assim: nossa, a fonte criadora começou a criar planetas, galáxias, universos, né? E falou assim: eu tenho tudo isso, eu crio o que eu quiser, céu, mares, natureza, almas, tudo, e não tenho como. Para quê? Para que vai estar tudo aí? Então, Deus, ele pode fazer o que ele quiser, ele é a fonte criadora, ele é Deus. Primeiramente, acima de Deus não tem ninguém, tá? Então, quem também compara Deus com o diabo, eu vou chegar nesse ponto também. Por que que o diabo é tão poderoso, né? Vou chamar diabo, que é o nome mais popular aí que todo mundo conhece, mais fácil. Então, ele começou a se desprender, né? Partículas dele para popular o universo. Para através de nós, essas partículas somos nós. É o mesmo que você pegar uma folha de papel, né, que é Deus, e vai se dividindo assim, ó, em pedacinhos, 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 infinitos pedacinhos. Porque a fonte criadora é o quê? Inesgotável, infinita. E esses pedacinhos todos somos nós e todos os seres que habitam todos os planetas e todas as galáxias. Tudo bem. Tá fácil aí. Só que ele teve 12 principais pedaços,
que ele desprendeu para poder organizar isso, porque você imagina jogar todo mundo aí nesse universão perdido, né, sem direção. O que que acontece? Cada responsável, né, esses 12 principais responsáveis, ficaram com certas partes aí do universo para administrar, né, como se fosse aí o professor, né. E aí, o que acontece? Como todos nós temos poderes igual o de Deus, igualzinho do divino, porque nós somos uma parte dele. Então nós somos semelhança, né, dele. E essas super almas, que são 12 super almas, tinham todo o conhecimento de Deus diretamente da fonte. E aí eles foram dividindo a gente em cada setor responsável por cada um deles. Só que eles tinham tanto poder, tinha não, tem, né? Tanto poder, tanto conhecimento, porque eles foram os primeiros que vieram diretamente da fonte, que vocês sabem qual é o maior perigo e a maior bênção? Olha a dualidade já começando aí. Todo mundo sabe que tudo no universo tem a dualidade. O bem, o mal, o quente, o frio, o claro, o escuro, tudo. E esses seres também. E o que aconteceu? Com todo o conhecimento, com todo o poder, com toda a informação e autonomia que Deus concedeu a essas almas, uns usaram esse poder absoluto para o bem. Por quê? Porque o plano de Deus, o objetivo e a meta de Deus, da fonte criadora, era justamente espalhar as partes dele por tudo que ele tinha criado, para ele poder experienciar através, né, dos pedacinhos dele, tudo que ele tinha criado. Então ele queria ver como, né, ele reagiria, ele no caso, como a gente ia aproveitar e desfrutar de tudo isso, aprender e evoluir, né? Virar um pedacinho assim e evoluindo até voltar à fonte criadora, que é quando a gente ia o quê? Se conectar de novo, estarmos juntos e conectados todos. Quem entende um pouco aí de física quântica ou não, deve saber que todos nós estamos entrelaçados, né, por fios energéticos, vamos falar assim, porque todos nós saímos da fonte, os bons e os maus. Então estamos todos entrelaçados, né? E o que que acontece? Olha que é tema hoje, hein? Eu espero aí que você esteja com a mente aberta, o coração aberto, sem julgar, sem pensar, que hoje quero deixar uma coisa bem clara antes de seguir. Para quem me deixa assim, ela é de esquerda, ela é de direita, eu não sou nem de um nem de outro, graças a Deus. Eu não acredito na política e não tenho lado nenhum. Ah, de que religião você é? Eu acredito na espiritualidade. Eu já passei por todas as religiões, quase todas, porque são muitas. Já provei de tudo, porque eu gosto de ver, de provar e não julgar. Não acredito nas religiões, que eu também vou chegar lá. Entre muitas coisas, tá? Já respondendo aí, porque o pessoal, quando eu subo coisas de política, não é política. A sua visão ainda está fechada. Eu não estou nem ligando para a esquerda, direita, meio campo, time de futebol. Eu vim com a camiseta do Brasil? Vim, porque é o meu país, eu amo o meu país. Um beijo, Brasil, te amo. E vim com Jesus Cristo. Não vim com aquela camiseta que tem, né, ele. Então, já para vocês verem.
Tudo tem um porquê, viu? Vai vendo. E aí o que acontece? Esses responsáveis, uns usaram esse poder para o bem e foram aí populando os universos, as galáxias, os planetas que eram, né, correspondidos a eles, e são as raças que hoje em dia estão que mais evoluídas. Porque a evolução é a gente subindo de dimensão, que é frequência, é evolução espiritual. Isso são as dimensões. É quando a gente já passou pela primeira, segunda, terceira, que a gente está aqui, né? Entre a terceira e a quarta, tentando ir para a quinta, nesse planeta. E os outros já estão na quinta, na sexta, na sétima, porque tiveram almas acompanhando que não se corromperam com o seu próprio poder que Deus deu. Deus deu autonomia para eles. Diferente das outras almas, né? Que chamam de diabo, demiurgo e muitas coisas. Eu vou falar bem fácil hoje, que com o poder e autonomia que vira, e conhecimento, informação, e viram que tinham, se corromperam. Então, o poder, dentro dessa dualidade que eu estava falando, é a força mais perigosa ou mais bendita, né? Mais maligna ou mais bendita. Todos nós também podemos usar o poder que nós temos em qualquer sentido para o bem ou para o mal, porque a dualidade existe e sempre vai existir. E essas almas encarregadas, né, de certos territórios, o poder subiu para a cabeça, eles sabiam e podiam tanto quanto Deus, porque a primeira lei da fonte criadora foi exatamente dar a todas as almas, todos nós, os poderosos, né, os primeiros e nós, o livre-arbítrio. Justamente por quê? Para falar assim, ele não esperava, não é verdade? Porque ele queria experienciar. Então ele falou: cada um vai experienciar a sua maneira, as suas experiências, ter a sua visão, seus sentimentos, seus pensamentos, e buscando cada um de uma maneira a sua evolução. Só que não. Então, essas almas que se deixaram corromper, vendo o poder, né, que tinham, a autonomia que tinham, falaram: se eu sou Deus, porque isso eles têm muito conhecimento, se eu sou Deus e eu posso fazer o dia virar noite, eu posso fazer a água virar fogo, né? Eu posso criar. Aí eles foram vendo. Eu posso, se Deus pode criar, eu também posso, né? E aí eles falaram assim, pensaram assim: já que eu tenho esse poder, para que eu vou ficar fazendo as coisas para Deus? Eu sou Deus, eu vou criar o meu próprio universo, né? Com o poder, autonomia e conhecimento que eu tenho. E foi isso que ele fez. Então, a parte que lhe correspondia, ele desprendeu as almas aí, nós. Só que para somente benefício dele. Benefício, controle, manipulação. Então, aí eu vou chegar no planeta prisão, tá? Por que que a gente não pode sair daqui? Que tem a ver justamente com isso. Porque a gente sai do controle dele, né? Desses seres que são de quarta dimensão. Então, nós agora, o planeta, nós estamos passando da terceira, entre a terceira e a quarta dimensão. É por isso que nós estamos sofrendo tantos ataques, tanta frequência, tanta energia, porque nós estamos na quarta dimensão, que é o quê? O mundo espiritual. Por isso, muita gente fica confuso, de ideias, perdidos, uma hora acredita, uma hora não acredita, uma hora quer, outra hora não quer,
né? Eles estão mexendo muito com o nosso psicológico, com o nosso emocional, com as nossas crenças, que já foram implantadas por esses seres também, exatamente por causa disso. Então, quando eles ocuparam o território que pertenciam e soltaram as almas, né, que eles eram responsáveis nessa parte do universo, eles começaram a criar crenças e doutrinas para que essas almas não tivessem acesso à fonte criadora, às informações diretas que estão aqui, porque nós somos o divino. Nós somos essa parte do divino. E nós temos como acessar as informações. Nós temos como nos conectar com a fonte criadora. E eles, muito inteligentes, já sabendo de tudo isso, né? Porque eles vieram com a informação direta da fonte, eles falaram: não, peraí, nós vamos ter que criar coisas para que essas almas não tenham acesso à fonte. Porque se essas almas tiverem acesso à fonte, eles não vão ser nossos prisioneiros, né? Nós não vamos poder manipular, convencer, prendê-los. E aí é que está a questão. O que que acontece? Cada segundo, um planeta é criado no universo. Agora mesmo que a gente está conversando, planetas estão sendo criados, planetas estão passando por transições planetárias, né, para evoluir, porque os planetas, eles também têm vida, todos. A Terra, todo mundo sabe que é Gaia, e ela tem vida, ela tem consciência, ela consegue acessar a fonte criadora, que eu vou falar também para quem está chegando agora e não sabe. Ela acessa, tanto é que ela já acessou a fonte, já fazem uns anos, falando exatamente que ela não estava mais suportando o nível de maldade e destruição que está passando, né? Quando o planeta Terra começou, eram seres puros, divinos, co-criadores, né? Eu já comentei isso aqui no canal algumas vezes, diversas vezes. Então, vieram aqui as gerações do planeta Terra. Antes tinha os seres aí etéreos, né? Fadas, elfos, duendes, ainda existem na camada intraterrena da Terra, alguns já na superfície, porém, eles não têm corpos físicos como nós, né? Vieram os lemurianos, vieram os atlantes, tudo isso. Eles sabiam co-criar. Não existia moeda, dinheiro, troca, leis, religião, doença, competitividade, né? Competição, nada disso. Todo mundo vivia em harmonia. Todo mundo vivia o quê? Para evoluir, para experienciar. Só que essas raças que foram criadas por os seres gananciosos, né, que o poder subiu a cabeça, maldosos, que começaram a se ver como Deus. Nós não precisamos de Deus se nós somos Deus em ação. Então, as almas que a gente tem na mão, né, o grupo, a gente vai ter que ludibriar, enganar e dormir, para eles acreditarem na gente e seguirem fazendo o que a gente quer, não é verdade? Pois é. E isso aconteceram várias guerras em vários outros planetas. Aqui muita gente deve conhecer sobre a Guerra de Órion, sobre os exilados de Capela, né? Marte também teve guerras, tanto que tem
Ainda ele está vivo, né, um menino aí russo, que eu já trouxe aqui no canal, ele falando que ele participou das guerras de Marte, mas como a maioria é dormida, ninguém acredita. Ele é protegido, está, lógico, muito protegido, ninguém nem sabe onde ele está, para não acabarem com ele, como estão acabando com muita gente que está acessando informações. Todo mundo que acessa informações e que quer sair do controle deles, desaparece, né, ou desencarna. Aí eles falam que é loucura, que é droga, que é suicídio, né, que não tá batendo bem da cabeça, entre muitas coisas aí que sempre a pessoa que acessa ou que quer passar a mensagem vira purpurina. Não sei nem, eu tô falando assim porque não posso ficar falando tanta palavra que eles não gostam, entendeu? Nós temos que ludibriar também. Gente, uma coisa. Aí o que que acontece? Por que que, né, até o dia de hoje, a briga e a ganância por certos produtos gera tanta disputa, né, tanta batalha, como o ouro, né, como as terras raras, entre muitas coisas. E foi aí, eu vou chegar aí já nos Anunnakis, para a gente adiantar, porque é conversa hoje. Todo mundo sabe, ou a maioria sabe, que existe o planeta Nibiru, né, que é um planeta nave, que é um planeta que se move, e estava deteriorado por ter já participado de outras guerras, outras batalhas. Porque, como existem raças positivas, existem raças negativas. E eles, que são aí da linhagem reptiliana draconiana, já vieram aí manipulados para serem gananciosos, gostar de poder, de dominação, de controle, e eles estavam procurando pelo universo ouro, que era a única matéria que restaurava o planeta deles. Entendeu? É a mesma coisa, nosso planeta está pegando fogo, a gente precisa de água. Então a gente vai caçar água por aí para apagar o fogo do planeta. E eles precisavam o quê? De ouro. Foi aí que eles chegaram no planeta Terra e tinha assim de ouro. Assim de ouro. Que até hoje, né, é um dos materiais mais valiosos. Entre os outros que não são divulgados, que as pessoas nem sabem para que serve, né? Mas isso aí é outro tema. E o que aconteceu? Quando eles chegaram aqui, eles falaram assim: os Anunnakis deles já não queriam trabalhar, os empregados, né? Vamos falar. Então, quem dominava e quem era o rei, vamos falar assim, era Anu, que era o pai, era não, é. Enki, que é o geneticista, imagina aí o conhecimento que Enki não tem de genética, e Enlil, que é o irmão da área militar, que é o que comanda aí as guerras, as batalhas e tudo isso, né? E a irmã, que servia para quê? Para cruzar as raças, né? Reptiliana e draconiana. Tudo bem. O que aconteceu? Em que falou os Anunnakis que trabalhavam falaram: a gente não tem capacidade de colher todo o ouro da terra para consertar Nibiru. Então vamos criar um ser para ser nosso escravo, né? E ficar como mineiros, cavando, colhendo ouro para consertar a nave, o planeta. E foi criado o corpo humano. Só que o corpo humano é uma mistura de 22 raças alienígenas. E em que criou, porque o geneticista tem muito conhecimento, acesso, né, a vários DNAs,
porque de várias raças, é uma das raças mais antigas do universo, né? Os reptilianos, os draconianos. E aí, Enki misturou aí, fez a genética de 22 raças ou mais e construiu um corpo que fosse uma máquina, né? Porque você imagina, para estar pegando ouro, trabalhando, 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 tinha que ser uma máquina, né? Uma potência. Só que o que ele fez? Ele criou um ser poderosíssimo, mais poderoso do que eles, mais poderoso do que os Anunnakis. E quando eles viram, né, principalmente Enlil, que é o pior, né? Eles gostam aí de só batalha, conquista, batalha, domínio, batalha e tal. E o pai falou assim: Enki, você está louco? Eu tô contando assim, né? Porque realmente o negócio é pesado. Falei, Enki, você tá louco? Você criou um ser mais poderoso do que nós e mais poderoso do que outras raças? Porque, gente, uma mistura de 22 DNAs de raças diferentes é a mesma coisa. Eu pego a melhor qualidade sua, a melhor qualidade do outro, a melhor qualidade da outra. Eu pego a melhor qualidade de 22 pessoas, mínimo, e construo uma pessoa. Imagina, é uma potência que não tem para ninguém. Se eu tiver o melhor de cada pessoa, eu sou invencível, imbatível, né? Inteligência, força, de tudo, poderes, tecnologia, pensamento, sentimento, tudo, cocriação. E aí ele falou: Nossa Senhora, o que que eu fui fazer? Porque o cara é bom na genética, viu? Também vamos falar a verdade. O cara é expert. Aí o que que aconteceu? Não, 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 não. Vamos acabar com todos. Ele não podia, porque ele precisava de trabalhadores. Então, ele, muito inteligente, muito sábio, o que que ele fez? Nós temos 12 filamentos de DNA. Ele falou assim: peraí, eu preciso aí da potência, né? Tal. Então, eu vou desconectar 10 filamentos dos 12 que esse ser chamado humano tem, para ele servir somente para o que a gente quer. Então, a conexão com o divino, desligado. Os dons, desligado. A inteligência total, desligado, né? Foi tudo que era potência boa, desligado. E ficou só, deixou o que interessava. Seres obedientes e trabalhadores. E assim foi. E começou. Aí, todo mundo, o gado, né? Todo aí, cavar ouro, trabalhar ouro. Aí, o que que eles inventaram também? Para esse povo ficar mais domesticado e mais obediente, por quê? Porque alguns já estavam acessando as informações, mesmo com 10 filamentos desligados, porque Deus somos nós, só que fomos modificados geneticamente, então não tínhamos a informação conectada. Mesmo assim, alguns estavam se conectando e passando a informação para outros. E eles viram que estavam que despertando, mesmo com os filamentos desligados. E começaram a criar coisas, né, armadilhas para a gente não sair do controle e da dormência. Aí inventaram o dinheiro. Por quê? E inventaram tudo, né? O dinheiro, a comida, a casa, tudo aí começou essa estrutura da Matrix, né? Física,
para que a gente conseguisse sobreviver. E para sobreviver, porque temos um instinto de sobrevivência, também nos foi criado isso, as outras raças não têm medo da morte. As outras raças não envelhecem, né? Eu já falei isso agora atrás, a semana passada, vezes. Você já viu um arcturiano velho? Um pleiadiano velho? Um siriano, andromedano, o Blue Wave? Você já viu alguma raça qualquer envelhecer, deteriorar? Não existe. Exatamente isso foi criado, porém que geneticamente modificado. Por quê? Porque eles falaram assim: a gente não pode deixar eles com a vida eterna, e aqui no planeta Terra não existia mais você mudar de avatar. Quem já viu o filme Avatar sabe do que eu estou falando, mas eu vou explicar rapidinho. Isso aqui é um corpo. Então, vamos supor, um siriano, tá? Um pleiadiano, vive lá nesse corpo 300 anos, vamos pôr assim, ou 600 anos. Tá bom, eu estou vivendo nesse corpo 600 anos. Quando a minha experiência nessa vida, eu já conheci, já provei, já aprendi, já evoluí, agora eu quero ter uma experiência num corpo siriano. Então eu deixo esse avatar e porque somos alma, né? A alma, ela muda a consciência, a alma, e vou ocupar outro corpo em outra existência de vida, com outras missões, né? Outras coisas para eu aprender, para eu conhecer, para eu experimentar. Então o corpo ele não se deteriora, ele não envelhece. E em que já criou isso, eles criaram isso para que a gente tivesse um curto espaço de tempo na vida, para justamente a gente não voltar a acessar a fonte criadora e as informações que a gente já tinha trazido de experiências. E eles puseram bom assim como no máximo 100 anos. 100 anos é muito, né? Então você pode ver aí que desde sempre as pessoas viviam quanto? 70 anos, 80 anos, até hoje, né? 90 anos, porque não era tempo suficiente com tudo isso que eu vou te contar agora, que eles também criaram, para que uma alma acessasse a fonte e não fosse mais escravos dessas raças dominantes e controladoras. Então, eles inventaram já o nosso corpo que vai se acabando. Aí eles inventaram a vida material, porque nos meteram num corpo de carbono totalmente frágil, né? Porque o povo pensa, nossa, fortes, não sei o quê. Essa carcaça aqui não vale para nada. Por isso também que eu vou chegar lá, no culto à beleza, em tudo isso que eles criaram, também para a humanidade perder tempo com a fisicalidade e não focar na espiritualidade. O negócio é profundo, entendeu? É bem profundo. Nossa, muito, muito. Fica aqui comigo. O que aconteceu? A gente precisava comer, porque o corpo humano necessita alimento e água para sobreviver. Então, eles inventaram o dinheiro que a gente tinha que continuar trabalhando para eles, para cobrar dinheiro para se alimentar e para morar, né? Para sobreviver. E mínimo, né? Um dinheiro mínimo, porque se a gente ganhasse muito, ninguém ia mais querer trabalhar para eles. Só que é uma vida sem parar. Temos que comer todo dia, tomar água todo dia, viver todo dia. Então, todo dia a gente tem que trabalhar para ganhar o dinheiro que eles inventaram, né? E continuar sobrevivendo como escravos, né? Foi aí que eles começaram a inventar o quê?
outras distrações, né? Porque mesmo assim, sempre vinha uma alma mandada, né, pelos seres de luz, esses que fizeram a sua missão certinha, né, que, com a missão e o poder que Deus e o divino deu para eles, fizeram bem, fizeram certo, porque aquilo também era uma maneira deles evoluírem, desses principais, né, dessas principais mônadas que se desprenderam primeiro da fonte criadora, era a missão deles, então eles precisavam fazer também a parte deles bem, ajudar as almas que eles eram responsáveis a evoluir, a experimentar, para eles mesmos evoluírem e voltarem para a fonte criadora, porque Deus também desprendeu eles da fonte. E que hoje em dia aí chamam, né, Confederação Galáctica, Federação Galáctica, né, que fazem parte dos seres de luz, que fazem a sua missão corretamente, que querem e trabalham na evolução de todas as almas, não de uma raça, não só da raça deles. Ah, eu sou pleiadiano, eu só vou pensar na minha raça. Eu sou siriano, eu só vou pensar na minha raça. Não, porque eles têm essa informação que todos somos um. Então, todos nós temos que evoluir para fechar esse ciclo, para ir evoluindo. Olha quanto que demora, hein? Olha que é de dimensão. Tem gente que fala que são 7 dimensões só. Não são só 7 dimensões. Entendeu? Jesus veio da 7ª, mas não tem só 7. Então, já vou entrar nessa parte agora. Assim como Jesus veio nessa missão de despertar almas, outros também vieram. Outros aí que você conhece, né, que são conhecidos, outros que chamam de mestre ascensionado, né? Muitos vieram para despertar quando viram o que estava acontecendo, né? Que esses seres trevosos fizeram aí os seus territórios, as suas leis, as suas crenças, as suas regras, a escravidão, o controle mental total da consciência e espiritual para a gente não acessar e não sair desse bucle. Não sair desse bucle. O que eles começaram a criar? Além do dinheiro, eles começaram a criar as religiões para dividir as pessoas. Então, eles, com a inteligência que eles têm, obviamente, era mais fácil, uns começaram a implantar, né? Tudo isso, todas as religiões, a política, porque precisava aí de um poder para controlar o povo, para controlar a massa, para castigar quem não obedecesse às leis. Eles criaram as leis também. Quem disse que isso é certo, que é errado? Que isso pode, isso não pode? Quem diz isso é a nossa consciência. Só que não começou assim. Se você não acreditasse no que eles te falassem, tá preso, tá morto, tá castigado, tá sem comida, tá sem família, etc. Então, as leis têm que obedecer às leis que eles põem, que eles acham que tem que ser assim. Para quê? Para te prender, para te obrigar. Até o dia de hoje a gente vive assim. É lei para tudo. Daqui a pouco é lei para respirar. Respirou errado? Não come. Respirou errado? Tá preso. Aí é que vai vir depois tudo porque que esse planeta tá desse jeito. Vai segurando. Tá todo mundo entendendo, né? Porque mais fácil, ó, mais claro do que água. Resumidamente. Então, muitas almas vieram nessa missão de despertar. Mas como o controle já era forte e potente através da religião,
as culturas que foram se criando, culturas diferentes, porque foram separando os povos, né? Como até hoje, os brasileiros, os franceses, os ingleses, os mexicanos, né? Alemão, tá, japonês, cada um aí para um lado. E vivendo em um sistema diferente. Leis, costumes, idiomas, blá, 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 até hoje. E começaram a criar as religiões. Nesse lugar aqui, né? Vamos supor, nesse país aqui, eles vão acreditar em catolicismo. Nesse outro lugar aqui, eles vão acreditar em candomblé, né? Que começou lá na África. Nesse lugar aqui, eles vão acreditar em tal. E aí eles foram criando. Se eu tô com a minha mente comida de que é assim, de que esse é meu Deus, de que tem que ser assim, e você o contrário, começamos a virar o quê? Inimigos. Na política, na religião, nas leis, na conquista, no poder, na ganância, em tudo. Ou vocês acham que desde aquele tempo o ser humano queria ir lá para um campo de batalha, né? Assim, e se matarem entre si? Claro que não. Ninguém é kamikaze, né? Não tinha nem pistola, ia lá com o arco, com a flecha, com o machado, com o que tivesse. Tudo isso foi criado por eles. Tudo isso. Só que eles, como são muito inteligentes, já criaram um sistema, porque eles têm a tecnologia avançadíssima, que se chama os Senhores do Karma. Os Senhores do Karma são eles mesmos. No nosso planeta, tem uma capa eletromagnética ao redor do nosso planeta, que eles sabem muito bem como funciona tudo. Eu até não pus ainda um vídeo no Instagram e tudo, que eu até tenho aqui, que uma terceira G hoje acabaria em 45 minutos. Não ia durar nem um dia, nem uma semana, para quem pensa, se eles quisessem. Se eles quisessem. Mas eles ainda estão tentando ficar com o planeta. Espera aí que eu vou chegar lá. Aí o que acontece? Tem uma capa eletromagnética que a frequência que a gente tem agora, que a frequência que a humanidade tem agora, não conseguimos sair, porque estamos com a frequência controlada totalmente. Aí é que eu vou chegar que todo mundo pergunta, por que o planeta está assim? Por que Deus não faz nada? E tudo isso. E cada vez mais eles foram criando armadilhas. Por quê? Esses seres que foram vindo, por exemplo, Jesus, vamos dar o exemplo mais fácil e mais conhecido. Jesus, quando veio, imagina naquele tempo, o povo manipulado totalmente por esses seres trevosos, e Jesus veio como? Num corpo como o nosso. Porque se ele viesse num cargo de poder, iam fazer o quê? Primeiro que não iam deixar, né? Porque daí iam se enfrentar. Quem é você aqui? É o último da fila, né? Quem manda aqui nesse negócio sou eu. Segundo, que a humanidade ia falar assim: ah, esse cara tá falando isso por quê? Porque ele é rico, poderoso, manda e tal. Então, Jesus, para ele conseguir encarnar num corpo de carbono como o nosso, ele teve que, durante 2000 anos, baixar a sua frequência, baixar a sua vibração, para conseguir encarnar num corpo de carbono. Porque a sua luz, a sua frequência e a sua energia é tão potente que dissolveria o corpo. Seria impossível Jesus ocupar um corpo desse, como o nosso, de carbono. E quando Jesus veio, a missão, a meta e o objetivo único de Jesus foi despertar almas.
E eles começaram a criar o quê? Jesus, filho de Deus, para pôr Jesus num patamar acima da humanidade e a humanidade ter o quê? Medo, respeito. Ele é filho de Deus, nós não somos ninguém. Olha já que até as coisas boas eles manipulam do lado negativo, né. Então quer dizer, Deus tem um filho que é Jesus, né. Se até o filho de Deus foi morto na cruz, imagina nós, porque essas são as armas principais dos trevosos. O medo, eles sabem que a gente funciona através do medo. Medo de ficar sem dinheiro, medo de não ter amor, medo de não ser bom o suficiente, medo do novo, medo do passado, medo de tudo, né. A culpa, nossa, a culpa e a vergonha. E tudo vai ligado no mesmo. Vocês vão ver como que eles trabalham forte a mente da gente. E aí Jesus veio com palavras simples, porque você imagina Jesus falando de física quântica, de pensa que você cria, né? Olha a sua frequência. Se até hoje a gente sabendo, a gente não usa. A gente sabendo, no dia de hoje, no século que a gente está com toda a informação, né? Vendo como funciona a internet. Olha aqui, eu não estou com nenhum cabo ligado em mim e estou aqui conectada com você de qualquer lugar desse planeta, não é verdade? Não tô com tomada nenhuma, é através do quê? De onda, de frequência. O seu celular tá ligado no meu? Não tá. O seu computador tá ligado no meu? Não tá. Mas a gente tá se vendo e se falando aqui do Japão, do Brasil, de Portugal, da França, da Itália, da África, da Ásia, do Canadá, Sul América toda, graças a Deus, porque é a luz no comando. Vou chegar aí. E aí o que acontece? Jesus veio e falou com palavras simples. Conheça a verdade e ela te libertará. Isso o que que quer dizer? Você tem que saber a verdade. O que está acontecendo? Como funciona tudo isso? Quem você é, né? Eu e o Pai somos um, né? Deus habita dentro de ti. Ele contou tudo isso. Ele falou tudo isso, mas ninguém acreditou. E ninguém entendeu e nem acreditou. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Isso aí eles também distorceram, porque tudo eles distorcem. Tudo eles distorcem para a humanidade falar: nossa, então isso é preconceito. Por que muitos são chamados e poucos os escolhidos? O que ele quis dizer com isso é que muitos são chamados a despertar, é mostrada a verdade, é passada a mensagem, mas isso cada um é que tem a sua decisão. Porque muita gente escuta e fala: nossa, quanta idiotice, quanta palhaçada, quanta invenção, quanta teoria da conspiração. Se essas pessoas que pensam assim se dessem um tempo para si mesma e falasse assim, ou quem nunca, espera, quem nunca perguntou de pequeno, adolescente, jovem, adulto, velho, não importa, alguma vez na vida você se perguntou: "Nossa, que sentido tem? O que que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido de eu nascer, crescer, estudar a vida inteira, né, ainda ser julgado, você é burro, você é inteligente, você é bom aluno, você é péssimo, né. Adolescente, cheio de problema, né, confronto com os pais, com amigos, com si mesmo, né, pelos valores.
impostos pela sociedade, já começa aí, já começa de pequenininho na escola. Ele tira 10, você tira 0. Ele é bonitinho, você é feinho. Ele tem mais amiguinho, você não tem, não é? Não dá pena ver o garotinho lá no recreio, sozinho, né? E aquele que não tem nem lanche para levar na escola para comer, né? E olha como que é feita, e os amiguinhos ri. Não tem dinheiro, não tem amigo, não tem, né? Aí adolescência, os que são aqueles que pegam tudo que é mulher, né? Tudo que é menina, ou playboyzinho, que tem dinheiro, que tem moto, né? Ou aquele que pega todo mundo, né? Que bate em todo mundo. Esses são o quê? Os populares. Esses são os que valem. Agora aquele que é quieto, na dele, não mexe com ninguém, não sei o quê, que se apaixona mesmo, né, pela menina lá do colégio, é um nerd, isso é um otário. Esses valores foram impostos desde o princípio. Você tem que ser o mais mal, o mais safado, o mais esperto, né? O mais rico, o mais bonito, né? Para você valer alguma coisa. E a mulher também, né? A menina lá, a mais bonita do colégio, né? A- tudo isso, gente, cheio de valores vazios. Eles puseram na nossa vida desde que a gente nasceu. Sempre. E isso não começou em nós. Começou nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos bisavós. Imagina quantos 1000 anos começaram essas crenças limitantes, esses padrões impostos por eles. Porque a gente fala, são padrões impostos pela sociedade, mas a sociedade quem é? A sociedade foi criada por eles. Então, esses padrões e essas crenças foram embutidas na mente da sociedade que eles criaram e que continua existindo, entendeu? Eu vou até compartilhar coisas importantes aqui com vocês hoje, muito importantes, pessoais até. Presta atenção, vamos tomar um café, né, gente? É, tá frio. Então, o que que acontece? Olha quanta coisa é. Se não bastasse tudo isso, todos esses valores, então vamos lá. Jesus veio passar todas as mensagens, essa e mais, muitas. Quem souber aí de mais palavras de Jesus, né? Põe aqui, por favor. Deixa aqui para mim, porque até eu vou lendo e vou me recordando, porque vocês têm minha palavra. Amanhã eu vou tirar o dia para ler todos e responder todos. No Instagram, no Facebook, no TikTok e aqui no YouTube. Entendeu? Nos outros canais também. Amanhã eu faço questão de fazer isso. Questão. Esses são os outros canais, ó. Arquétipos Gabriela Quintela e Conexão Espiritual 33. Tudo bem. Vamos seguir aí no negócio. Deixa, por favor, tá? As palavras e de outras também, tá? Osho, Buda, de quem você quiser aí, porque eu quero ler. Quero me carregar de mais informação, me reconectar mais ainda. Aí o que que acontece, gente? Eles começaram a ver que o negócio estava abrindo pela ajuda dos seres de luz. Por que que vocês acham que desde que começou aí a transição planetária, porque olha os valores que eles punham. Na época lá dos hippies, não foi minha época, tá? Mas deve ter gente aqui que viveu essa época aí dos hippies. Era o quê? Sexo, drogas e rock and roll. Isso eles implantaram também como a coisa o quê? De ser livre, né? De não obedecer nenhum sistema, de tal. Gente, pegadinha, né? Todo mundo sabe aqui que não é com sexo, drogas e rock and roll que você vai ser o quê? Livre, nem conectado. Então, tudo que eles põem é para te atrapar totalmente. Aí o que que eles fizeram?
Todas essas informações que a gente tem hoje, essas tecnologias, internet, celular, nave, né, o helicóptero antes de ter, o avião, tudo isso já existia. Nave espacial já existe, fabricada aqui no nosso planeta, com engenharia reversa. Existem seres criados aqui de raças que ainda não foram nem descobertas, mescladas entre elas. Aí eles falam ali só da área 51. Que área 51? Aqui debaixo da camada da Terra está sim de base militar deles, fabricando seres. É muita coisa, gente, muita informação. Mas agora eu vou em outro, nesse negócio, nesse segmento. Aí o que que acontece? Eles começaram a ver que a humanidade estava evoluindo, porque veio um, né? Jesus falou, outro veio, falou, outro veio, falou. E teve gente que começou a falar assim: peraí. Porque a maioria levou para o lado da religião. Por isso que ele já tem aí, né, esse negócio poderoso aí do Vaticano, que a gente não pode nem mexer com o negócio, que é justamente para ter todo mundo, ó, doutrinadinho, né? Em nome do Pai, não vou nem fazer esse sinal aí que a gente se ferra todo fazendo o sinal da cruz. Agora vão vir também falar assim: nossa, ela falou para não fazer o sinal da cruz. Não tem nada a ver com isso, gente. Presta atenção, abre a mente, que eu estou falando outra coisa. Mas também depois eu vou te explicar isso. Né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tal. Não. Se Deus está aqui, quem tem que vir benzer nós? Ninguém. Isso aí, ó. Eles puseram também o olho, né, de Horus, ou olho que tudo vê, como sinal do quê? Da Matrix. Isso é mentira. O olho que tudo vê, cadê? Vou trazer. Bom, eu tô cheia deles aqui. É a nossa pineal. Ele é a forma exata da nossa pineal. Para quem não sabe. Quem não sabe, cadê? Tô cheia deles aqui. Depois eu vou deixar para você no Instagram e no Facebook e no TikTok, tá? Explicando, eu tenho um negócio lá explicando. Aí o que que acontece? Tanto é que eu postei também ontem, parece, no Insta e no Face, o ritual do olho roxo. Porque eles vão até a pineal para jogar as informações e mais temas. Né? Esses artistas, político, até o Papa, né? Que aparece com o olho roxo. Pois é um ritual bem aí para ir direto na pineal. E os caras querem. Eles fazem porque eles querem. Em troca do quê? Como sempre. Poder, fama, dinheiro e controle. Então, até o dia de hoje, isso é o que move as almas. As almas corrompidas. Corrompidas. Porque tem muita gente aqui também, não vou falar nomes, mas tem muita gente nas redes sociais que sabem o que eles estão falando é tudo mentira, que eles não têm nem informação nenhuma, que eles sabem que eles estão defendendo porque a massa gosta de escutar certas informações e assim eles têm mais seguidores e mais visualização. Vou falar, mas eu não vou falar nomes. É assim, essas pessoas também estão trabalhando para a Matrix, também estão trabalhando para o sistema, porque eles sabem que tudo que eles estão pregando, passando, é justamente porque a massa dormida quer escutar isso, gosta de escutar isso e quer acreditar nessas informações. Então, eles falam isso. Por quê? Primeiro que eles nem sabem da verdade, porque eles nem têm acesso à espiritualidade. Eles têm o poder da comunicação. Então, eles tendo o poder da comunicação e falando o que a massa quer escutar, eles têm tudo tranquilo. A Matrix não mexe com eles, não falta dinheiro,
não é? Eles têm um montão de seguidor, um montão de visualização e vamos deixar assim mesmo, eu não vou conseguir resolver nada mesmo. Por que que eu vou falar o que o povo não quer escutar? É o que acontece comigo. Eu trago aqui informação, o povo não quer escutar. Então o povo, começa a sair do canal, porque está doutrinado, aqui o da direita é bom, o da esquerda é ruim, um país é bom, um país é ruim, um time é bom, um time é ruim. Eu não estou nem ligando para nada disso. Minha gente, todos eles pertencem ao mesmo sistema. Mas eles dividem em grupos, porque sempre tem um que vai gostar do verde, sempre tem um que vai gostar do vermelho. O que seria do amarelo se todos gostassem do preto? Para e pensa um pouco, gente. Você acha que esquerda ou direita vai resolver a sua vida no quê? Resolveu até hoje na humanidade? Quantos anos leva tendo lados opostos e segue sempre igual? Tudo. Eu não sei como o povo não consegue ver essas coisas na altura do campeonato, né? Alguma religião salvou a sua vida? Se salvou, foi porque você acreditou. A sua crença e a sua frequência e a sua vontade e a sua energia fez com que isso acontecesse. Tudo bem, vamos adiantar um negócio aí. Então, deixando bem claro, tá? Não fica falando que eu sou esquerdista. Eu vou te falar uma coisa, nem votar eu voto. Mais de 17 anos que eu não voto. Nem no Brasil, nem na Espanha, nem na China. Então, me deixa em paz já com esse negócio de política, porque eu vou te falar. A minha opinião, todo mundo já sabe. Política, religião. Que religião você é? Já passei por um monte. Tem algumas que são mais parecidas com a realidade? Tem. Porém, nenhuma é a realidade. Eles vão encaixando grupos onde eles veem que eles trabalham melhor com cada pessoa, né? Tem gente que acredita mais no candomblé, porque tem já uns acessos com a sua espiritualidade, entendeu? As entidades existem? Existem. Todas são protetores, são guardiões de dimensões superiores que também trabalham aqui no planeta Terra. Da mesma jeito que Jesus veio trabalhar aqui no planeta Terra, da mesma maneira que nós, muitos de nós, estamos trabalhando aqui no planeta Terra. E, igual que eles, tem muita gente que não acredita, né? Que fala que é só aí, ó, doideira. Gente, eu tenho nem tempo de falar doideira. Se você soubesse como é a minha vida sim é uma doideira, viu? Se eu não falasse as coisas que eu falo, com certeza a minha vida seria suave, como de muitos que vêm falar o que a maioria quer escutar. Pode ter certeza. Mas eu não vim para esse planeta de férias. Com certeza. Depois eu vou te comentar aqui particularidades. Mas vamos seguir esse negócio aí. Aí, como eles viram que o negócio estava avançando, que as tecnologias eles não podiam seguir escondendo da humanidade e que vem até para o benefício deles soltar a tecnologia para a humanidade. Como eles começaram a soltar, né? Computador, telefone e tudo isso que a gente tem acesso hoje. Só que tudo que eles soltam, eles usam para o benefício deles. E a humanidade fala: nossa, super contentes. Nossa, que maravilha, nós temos acesso a isso. Inteligência artificial. Nossa, vou poder fazer vídeos com fotos reais de gente que morreu, de gente que eu não vejo há 20 anos, né? Vou poder falar com o meu cachorro que está no céu. Claro que vai.
enquanto você estiver achando que é um benefício para você. Porque a partir do momento, meus irmãos, que eles entram no seu telefone, no seu computador, que eles já estão, né? Eles conhecem, sabe o quê? Toda a sua vida. O que você gosta, o que você não gosta, quem você ama, quem você odeia, né? O que que você gosta de fazer, as músicas que você gosta de escutar, onde você foi, né? Google Maps, tradutor, todos esses aplicativos, procuremos usar de formas positivas e inteligentes. Porque se vocês soubessem o monstro que é a inteligência artificial, você não ligava mais nem o telefone, nem eu, entendeu? Só que é justo isso. Eles sabem que até os que têm acesso a essas informações que eu tenho e que eu estou compartilhando aqui, estamos obrigados a usá-las, as tecnologias. Por quê? Porque senão a gente, para o que a gente veio fazer, a gente não pode nem fazer cumprir nossa missão. Você imagina se eu não tivesse aqui conectada através da internet, de um computador ou de um telefone, com todos vocês que estamos, cada um aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na rua, e cada um num país, num continente. Se eu não tiver, se eu não fizer uso dessa tecnologia, eu não consigo cumprir a minha missão que eu vim para cumprir. E é isso que eles querem, que você tenha acesso e você fala: não, 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 eu não quero saber disso não. E aí, como fica no mundo de hoje? O povo não lê. Bom, primeiro que as notícias também são deles, né? É complicado? É, Gabi. É complicado, não. É uma prisão. Mas é possível. É por isso que eu vim trocar essa ideia hoje. É possível. Só que no momento que você entender esse papo e você passar para frente tudo isso que a gente vai conversar hoje, primeiro entender. Entender sem botar coisas da Matrix no meio. Religião, política, raça, tal. Não, para. Esquece tudo que eu já expliquei esse negócio. Aí, o que que eles estão vendo agora? Eles estão vindo com o quê? Como a gente tem acesso e poucas pessoas falam a verdade assim como eu estou falando, e quem fala, eles desaparecem como o Mastral, que era satanista, não sei nem se eu posso falar essa palavra, não, vamos enfeitar aqui um pouquinho para não ouvirem nada. E ele foi acessado e falou assim: gente, o conhecimento que você tem para o mal, que realmente era para o mal, use o mesmo conhecimento para o bem e você vai conseguir chegar nas pessoas. E o Daniel começou a usar o conhecimento para o bem, por isso que eu falo, todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Eu, se eu quisesse, né, ganharia muito dinheiro e convenceria muito mais gente fazendo o que esses que não sabem de nada estão fazendo, só para falar o que o povo quer escutar. Mas eu não vou fazer isso. Eu não tô louca, eu não quero acabar com a minha evolução, eu não quero enganar os meus irmãos por causa de dinheiro, visualização. Jesus, vocês estão entendendo a profundidade do negócio? É profundo, tá? Profundo. Tanto é que quem me conhece, quem me acompanha, desde 3 anos que eu comecei, 3 anos que eu comecei aqui só, tá? Do nada. Do nada não existe, né? A espiritualidade, ela expõe a gente das maneiras mais inesperadas, sem pretendência de nada, entendeu? Eu não entrei aqui para ser uma youtuber, para ser famosa, nada disso. Quem me conhece sabe que eu sou a pessoa, vamos, igual, entendeu? E passo, ó, vocês nem imaginam, eu já sumi várias vezes. A minha vida é, ó, uma Netflix, acredite. Eu ganharia até mais, eu ganharia dinheiro e fama, se eu quisesse, fazendo aí, ó, um livro ou uma série da minha vida, gravando, ó,
Eu mesma, não precisava nem me contratar a Netflix nem nada. Eu mesma lá no meu Instagram ou aqui no YouTube, eu fazia séries, ó, tal idade, acontecimentos, não sei quando, acontecimento. Minha filha, meu filho, meu irmão, eu ia bombar no negócio, entendeu? Acredite, eu tô sendo super sincera hoje, viu, gente? Super sincera. Aí o que acontece? Como o povo começou a ter acesso e a maioria acreditar nessas pessoas que ficam falando coisas que o povo quer escutar, então eles estão trabalhando para a Matrix, por quê? Estão ajudando o pessoal a dormir mais, porque tudo é uma manipulação, viu? Até você fica assim, ó, não sei o quê. Isso aí também é para você dormir e zumbizar, tá? Perder tempo de despertar. Só que pessoas como eu, que somos poucos, não somos muitos, mas a maioria não tem nem audiência, porque não consegue chegar nas pessoas. Gente, nosso canal era para estar com muito mais de 100 mil já faz tempo. Você sabe o que eles estão fazendo? Vou contar uma coisa rapidinho aqui. Sempre que chega perto dos 100 mil, começa a perder gente. Chega perto dos 100 mil, começa a perder gente. Você sabe por quê? Porque a meta de 100 mil para a plataforma é importante. Por que vocês acham que eles dão a placa? Porque fala assim, nossa, essa pessoa atingiu aí um número de pessoas, então vamos, entendeu? O que tá então quando começa a chegar perto dos 100 mil, é que você conseguiu realmente, com mentira ou com verdade, atingir um certo número de almas. Porque não somos pessoas, somos almas, entendeu? Por isso eu vou pedir para você, compartilha mesmo, compartilha, porque eu vou te falar, minha gente, se vocês pensassem que é fácil, não se iludam, não se iludam, vocês estão muito, sabe, nem o difícil que é, mas nós somos a resistência. Vou continuar. Então, como eles viram que muita gente tá despertando, mesmo com esses falsos profetas aí, o que aconteceu? Deixa eu pôr a luz assim. O que aconteceu? Eles começaram, bom, isso aí todo mundo já sabe, né? Vir com mais crenças para o povo não ter tempo para pensar, para se questionar. Já tem o negócio aí do trabalho, né? Que continua desde o princípio até hoje. O que a gente tem que fazer para sobreviver? Trabalhar, 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 pagar boleto, pagar conta, correr atrás, comer, pagar aluguel. Esse é o principal meio deles aprisionarem a humanidade. Que mais? A indústria farmacêutica, né? Eles criam um problema, que são as doenças, e vendem o quê? O remédio. A indústria alimentícia. Vou comentar uma coisa aqui para quem não viu esse vídeo ou essa live. Vem aqui, pessoal, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês acham que tem essa quantidade de vaca para a quantidade de carne consumida pela humanidade? Eu estou falando só de um alimento, tá? Imagina se eu for falar de todos. Vem aqui. Você vai no supermercado, no açougue, nas redes essa de fast food, né? De hambúrguer, de carne, restaurantes em geral, lanchonete, restaurantes e tudo isso. Aonde estão as vacas? É uma pergunta. Eu queria até que eu quero que você me responda aqui, porque eu não estou aqui sozinha. Estamos juntos e conectados. Me responde, para pensar um segundo, aonde estão essas vacas que a humanidade está comendo, né? Todos. Não tem número suficiente de vaca para a quantidade de carne que eles oferecem para a gente comer. É outro assunto que eu venho falar aqui, assunto perigoso, real. Vem aqui. Aonde tem tanto cemitério para enterrar tanta humanidade que morre?
Nossa, é mesmo? Ah, mas agora eles cremam. Eles cremam, é verdade. Verdade. Essa cinza que tá aí na sua casa é uma caixa de madeira. Sinto muito em te falar, porque quando o corpo entra lá, só sai a caixa. Deixa quieto. Para um bom entendedor, meia palavra basta. E assim por diante, minha gente. Se você não tiver ainda inscrito no canal, se inscreve aqui para você ver os vídeos atrás. Como é feito o queijo? Você já pegou o queijo, a alface, o tomate? Não é só a carne, não, viu? Você já pegou uma fatia de queijo hoje em dia? Eu vou pegar um papel, tá? Para dar um exemplo. Você já pegou? Pega aí uma fatia de queijo, esses que você faz sanduíche, com cuidado, tá? Vai lá na pia e põe assim fogo na fatia de queijo que você come. Será? Igual aqueles retardados. Será que é queijo? Será? Pois é. Vocês não lembram que quando estava nevando, né, nos Estados Unidos, por aí que nevou bastante, o pessoal ficou na moda isso também, né? Porque um faz, aí o outro começa a fazer, mas depois ninguém acredita em nada mesmo. É só para fazer vídeo. Fez a bolinha lá da neve e foi pôr fogo na bolinha da neve. E não era neve. Será? Gente, tenho que falar assim brincando, porque tem cada um que não tá vendo e não acredita, mas tudo bem, porque eu acho que hoje a gente está explicando bem explicado e simples, entendeu? Mas o que eu fico assim é que as pessoas fazem os vídeos e depois não acreditam em nada, só fazem para ter audiência aí nas redes sociais, entendeu? Tudo bem. Aí, que mais? Os rastros químicos. Agora eu acho que o pessoal está começando a acreditar, né? Porque antigamente não tinha essas nuvens, não. Avião já existe desde que eu nasci, já tinha avião, já tinha helicóptero, você também? E não tinha os rastros esse, entendeu? Condensação. Não. Olha que não é assim, tá? Para quem ainda não acredita. Tudo isso é que a gente o quê? Respira, minha gente. Aí a gente vai ficando o quê? Mal, entendeu? Mal. Tudo isso. A gente envelhece mais rápido, porque eles criaram também o quê? A cultura, a beleza, a cultura, o corpo, né? Olha a quantidade de química que a gente toma. Eu não estou falando, eu não estou julgando, quem sou eu para julgar? Estou comentando, compartilhando, né? Eles criam uma crença tão forte em relação à beleza, à juventude, né? Que realmente é assim. Passa uma mulher nova na rua, bonita, os homens olham. Você já viu quando passa uma senhora? Parece que é transparente, né? Mas parece que não existe mais. Ou um senhor, tá? Tô falando de mulher e de homem. Passa um cara lá, jovem, bonitão, né? Na rua, todo mundo olha. Aí passa um senhor, parece que nem a gente. Ninguém nem olha. Não é verdade? E eles botaram também um negócio assim, ai, de velho a gente tem que ter dó, a gente tem que ter pena, ou a gente não tem que ter paciência. Escuta, eu, você, o pequeno, o médio, tal, todos nós vamos chegar lá. Quando eu tinha 20 anos, eu ia chegar aqui, não é? Eu falava assim, nossa, essa mulher, que coisas mais sérias ela fala. 20 anos, quer saber do quê? Tem muita gente de 20 anos que quer, tá? Então, isso também não está relacionado com idade. Tem gente de 20 anos que está totalmente desperta e tem gente de 40 que está zumbizado total, entendeu? Desmaiado não, em coma. Mas eu estou falando do culto da beleza. Então, você pode ver qual é o negócio que mais cresce hoje em dia? Academia. Clínica de estética
clínica de cirurgia, tudo isso. Por quê? Você tem que estar metido no padrão deles, porque eles sabem que não vai durar para sempre. O nosso corpo já está feito para envelhecer e acabar. Não tem. Agora, olha, presta atenção, eles estão já jogando sutilmente a imortalidade. Pessoal, estão brincando de Deus, como sempre. É isso que eu quero que vocês entendam. Eles se creem realmente Deus. E eles nunca vão deixar você acessar Deus. Sabe por quê? Porque Deus é você. Você sabe o que eles não querem deixar a gente fazer? Se conectar. É a mesma coisa que você pegar um celular, tá sem bateria. Está sem bateria ou desligado. Se você colocar na tomada energia, o que vai fazer? O celular vai ligar, vai funcionar, vai se conectar. E aí está toda a informação, como nós. Se a gente se conectar com a nossa energia na fonte criadora, nós vamos voltar a funcionar e acessar toda nossa informação. E é isso que eles não querem. Por isso eles jogam tanta porcaria na comida, na água, para calcificar a nossa pineal, que é a nossa ligação direta com o mundo espiritual, para a gente receber mensagens, informações dos nossos guardiões, protetores, mentores, que todos nós temos. Saiba que todo mundo que nasce vem com mentor e com protetor. Já eles já vêm com trabalho, que eu acho que eles falam, meu Deus do céu, por que me mandaram essa missão para esse pessoal da Terra? Essas almas dormidas. Que missão, pelo amor. Você acha que é só nós que sofremos? Eles também põem a mão na cabeça e falam, pelo amor de Deus, depois dessa missão, deixa eu ir lá para as Pleiades, para Arquitúrio, para Vênus, entendeu? Não me manda mais para a Terra, não. Enquanto tiver o reset, me deixa um pouco lá, cuidando, né, dos mais evoluidinhos. Desse jeito, gente. A gente fala assim para ficar uma coisa mais suave, entendeu? Mas o negócio é cabuloso. Então, o que acontece? Eu até vou falar para vocês, até as pessoas que trabalhavam comigo fazendo live, né, que tem aí outros segmentos, falavam para mim, Gabi, para de falar sobre essas coisas. Porque as pessoas todos não gostam de mim, né? Quem seria? Nem Jesus agradou a todos. Eu acho que não gostam todos. Mas tinha alguns que, mesmo falando coisas diferentes de mim, tinham um certo falando assim, poxa, eu sei que ela vai se lascar, entendeu? Então até me aconselhavam, falava, Gabi, não fica falando dessas coisas não, muda o assunto, vai para o outro lado, entendeu? Dá mais audiência, dá mais dinheiro, dá menos problema. Sinceramente, eles sabem, eu não sei se eles vão ver essa live aqui, ou se alguém vai contar, mas tem uns que eu tenho carinho sim, porque eu sei que não quiseram meu mal, né? Se bem que o mundo aqui do YouTube a gente já sabe como que é, não é? E a gente continua. Então, vocês estão vendo que, inclusive, a gente até vai contra a corrente. Porque o inteligente, mas inteligente do quê? Ah, inteligente do mundinho do YouTube. Ah, inteligente para o sistema não te lascar. Inteligente para você ter mais seguidores, mais visualização. É ir contra a corrente. Mas quem falou que eu quero nadar com a multidão? Se eu tô querendo mais é sair fora do negócio, do controle, eu vou estar preocupada se eu estou agradando os outros? Eu estou preocupada de despertar os outros, entendeu?
Aí o que que acontece? Eles já vieram com tudo isso aí que eu tô falando, não dá para ficar repetindo porque é muita informação. Aí eles a mídia, né, que olha, se a gente não tivesse uns guardiões protetores poderosos e a luz não tivesse no comando, eu quero mandar um beijo para a luz no comando. Quero mandar um beijo com todo o meu coração, minha alma e meu amor para o comando da luz, porque é eles que estão me aguentando aqui, me dando estrutura, me dando apoio, me protegendo. Um beijo para vocês. E para todo mundo que está aqui no canal, viu? Principalmente para os que estão inscritos, se você não tiver, aperta o dedinho aqui com força. E principalmente para os clubes de membros, que são maravilhosos, que apoiam o meu trabalho. A gente vem fazer vídeo aqui de graça, sem cobrar. Você entra quando você quer, você não entra quando você não quer. Faça parte do clube de membros para a gente fazer live privada fora da plataforma. Quem fizer parte do clube de membros, eu mando e-mail e tudo isso. Vou fazer esse mês. Daqui uma semana ou duas. Então, faz aí, entra para o clube de membros, que eu vou aí me organizar. Aí, além disso, o que que acontece? Eles vieram com benefícios também de igualdade de gênero, né? Vocês já repararam que agora, gente, antigamente tinham 8 filhos, 10 filhos, 6 filhos, montão de filho. Era aquela mesa maravilhosa. Nossa, eu lembro porque na fazenda da minha avó, todo mundo sabe. Eu vou contar agora uma coisa da minha avó, que eu amo, adoro de paixão. A minha avó, que era espírita, bruxa, tudo isso, índia, vou contar. Então era aquela mesa gigante, de ponta a ponta, porque antes as casas eram grandes, né, minha gente? Imagina uma fazenda, então. Era gigante a mesa. E, olha, não tinha uma cadeira vazia. Era tio, tia, tia, avô, primo, prima, nossa, vizinho, passarinho, cachorro, cavalo, papagaio. Maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Você sabe qual que era o café da manhã? Não era esses negócios de hoje, não, que você pega um croissant ou um pão, parece isopor. Parece não, é. Era caldo de feijão, sinceramente, a gente comia, tomava caldo de feijão, gemada, batida. Alguém já tomou isso de café da manhã, minha gente? Tá, você já sair dali da mesa do café da manhã, rebentando com o pasto inteiro. Com os boi, com os touro, rebentando de brincar, né, gente? De aproveitar. Cavalo, trator. Gente, eu pegava trator com 7, 10 anos de idade. Dirigia trator com 7, 10 anos de idade. Eu aprendi a dirigir carro com 11 anos de idade. Hoje em dia, essa geração Z não sabe varrer nenhuma casa, minha gente. Não sabe apertar nem o botão da lavadora, da máquina de lavar. Juro para você. Eu te juro. Você dá um celular na mão deles, nossa, eles sabem tudo que é filtro, eles fazem tudo. Eu não sei nada disso, entendeu? Meu negócio é bem básico. Mas eles não sabem fazer nada. Zumbizado. Isso que eu queria falar também, nossa, mas é que é tanto assunto. Você sabe também, muitas coisas que a gente trouxe hoje, nossos pais também sofreram, só que não tinha essa abertura que a gente está tendo hoje, de perceber toda essa manipulação, né? Então, por exemplo, nascia numa família militar, era assim que era, desse jeito, entendeu? Eu vou comentar aqui uma coisa com vocês. Para quem fala que eu sou esquerdista, entendeu? Eu poderia ser o que eu quisesse, esquerda, direita, meio campo. Eu não sou nada. Eu nasci numa família militar, entendeu? Muito boa família, e não quis ser nada do que eles são. Nada. Absolutamente nada. Se eu tivesse seguido os padrões deles, as regras, as leis, as ideias, as crenças, nossa senhora, minha vida ia ser hoje, ó, de princesa.
mas eu já nasci, graças a Deus, desperta. Desperta. Então, quem nasce desperto não segue padrões, não segue regras e não se vende, porque a essência já está o quê? Acesa. Entendeu? Logicamente que eu fiz muitas coisas na minha vida, como todos nós aqui, mas eu sempre tive essa visão. Eu sempre procurei o quê? Despertar meus dons. E nisso a Matrix também trabalha. Sabe no quê? Em apagar os nossos dons. Em quanto mais desperto você tiver, compartilha aqui comigo se isso acontece com você. Quanto mais desperto você está, mais obstáculos eles vão pôr na sua vida, mais eles vão querer apagar os dons que você tem desperto, por dúvidas, por dificuldade financeira, amorosa, familiar, profissional, física, de tudo. Então, se você não está tendo muitos probleminhas, levante a mão para o céu. Mentira, que a gente sabe que a gente não precisa levantar a mão para o céu, né? Que tudo está onde? Aqui. Mas agradeça. Agradeça, fala assim, graças, graças e graças. Porque para os dormidos, eles não põem tantos problemas. Eles põem os problemas básicos, mundanos, porque já estão controlados. Então, eles põem os problemas só para não deixar sair do controle. Entendeu? É um probleminha de amor ali, separação, probleminha de dinheiro, porque tem que continuar correndo atrás do dinheiro. É um probleminha de brigar. É assim, uma doença. Lógico, eles nunca vão ser bonzinhos com a humanidade, nem com ninguém, né? Nem com os dormidos. Eles sempre vão ter que pôr algo, alguma distração, para continuar o quê? Controlados, entendeu? Dominados. Só que quem está esperto, desperto, e quem tem aqui essa possibilidade de despertar mais almas, eles vêm com chumbo grosso toda semana, meus irmãos. Toda semana. Ainda que o negócio tá, ó, leve perto do que já foi. Entendeu? É assim mesmo. Então, enquanto a gente não se reconecta com a espiritualidade, mesmo nós que estamos despertos, eles podem, ó, atrapar a gente, porque eles são poderosos. Eles são aí seres que Deus, o divino, confiou uma missão muito importante. E eles aproveitaram do mesmo poder de Deus para criar o seu próprio universo. Você entendeu como o negócio não é brincadeira? Aí o povo fala assim: por que, que Deus não faz nada? Está sendo feito. Está sendo feito, porque era para estar muito pior. Muito pior, meus irmãos. Eu vou contar uma curiosidade aqui, para quem não sabe. Aquele do bigodinho da Alemanha, acredite você ou não, senão você vai lá buscar informação, ele veio, ele era uma alma que tinha vindo com uma missão também de libertar a humanidade. Olha para você ver. Olha para você ver. Aí vão falar assim: nossa, essa mulher é louca. O que que ela tomou? Água e café. Ó, graças a Deus, que eles não vão me pegar. Então, o do bigodinho veio para libertar almas, entendeu? Ele veio com dons, justamente por isso que era um poderoso aí, para despertar almas. O que que aconteceu? Ele se deixou corromper, porque a Matrix, né, já sabia os dons que ele veio e a missão, porque eles sabem, viu? Eles conhecem cada um de nós. Por isso que eu tô te falando que quando tem gente aí que tá ganhando dinheiro, falando besteira, eles deixam, eles falam: nossa, tá trabalhando para nós. Eles estão até ajudando, fazendo o nosso trabalho, ó, de graça. E quando eles viram que o cara veio para isso, eles corromperam o cara
porque eles conhecem os nossos pontos fracos, né. Qual que é o ponto fraco desse cara? Ah, é o poder, é a ganância, ou é o sexo, ou é a droga, ou é a família, ou é tal, ou é entendeu? E aí eles vão justo ali no ponto fraco e convencer o cara. E o cara fez o quê? Aniquilou, começou a trabalhar para eles já no objetivo da redução populacional. Você não acredita no que eu estou falando? Busca informação, mas você vai ver que tem sentido. Ele quis o quê? Criar uma raça, né? Pois é, o negócio é forte. Aí, o que que eu quero falar? Isso tudo que eu estou falando. Dos senhores do karma, eles nos conhecem perfeitamente. Nossas qualidades, nossos defeitos, hã, né, nossa ancestralidade. Eu falei que eu ia comentar uma coisa aqui com vocês. Bom, muitas, né? Eu poderia ficar aqui um ano. Mas a gente vai ficar, viu? Porque eu vou para o Brasil, nós vamos fazer bastante reunião aí no Brasil. Eu vou para Portugal. Portugal pode até ser que eu vou esses meses agora, entendeu? Que o meu irmão tá em Portugal agora. Se o meu irmão estiver vendo, ou a minha irmã, manda um beijo para minha irmã e para o meu irmão. E para Portugal, entendeu? E aí, o que que acontece? Putz, agora eu me perdi, ó. Ah, fui falar que eu tinha muita coisa para falar, sim. Com 15 anos, quem me conhece já sabe, eu tive um encontro, acredite você ou não, tive um encontro, eu vi, tá? Não foi que eu viajei em viagem astral e nem nada. Tive um encontro com ele. Eu não vou ficar falando o nome, tá? Com ele. Com 15 anos, não vou falar muito nisso agora não, não vou. Eu tive essa proposta, eu tive essa proposta. Você quer vir comigo? Quer passar para o lado de cá? Eu nem trabalhava com essas coisas, hein, nem trabalhava com essas coisas, mas desde pequena, quem me conhece, eu desde os meus 2 anos, eu passava mensagem, estando numa família de militar, que não queria nada, não acreditava em nada, totalmente católica, né, tal, tudo ali, eu ficava falando com o espírito. Ficava falando com o espírito atrás da cortina, debaixo da cama, na sala. Eu falava: "Essa menina aí tá meio". Aí os meus antepassados, da família dos militares, falava assim: "Fala para o vovô", né, para o meu, isso". E eu falava: "É, tal, tal, tal. Como tá é assim, 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 assim". Você falava: "Nossa, essa menina não pode estar mentindo, não tem foto, não conheceu, não era nem nascida, nem a mãe dela era nascida". Então, já veio isso aí de nascimento, né. Então, minha gente, a gente não escolhe, por mais que a gente não queira, não queira, não queira, ou evite, chega uma hora que eles falam assim: "E aí?". Porque os 2 lados vão te oferecer, tá? Os 2 lados. E eles sabem aí com o que que você vem, por isso eles tentam comer mais a cabeça de quem vem com esses dons, de quem vem não só com esses dons, mas de quem vem com a possibilidade de despertar, porque a maioria vai seguir dormindo. Vai seguir aí dormindo, achando maravilhoso a tecnologia, achando que meditar vai resolver, vai solucionar e blá blá blá. Entendeu? A maioria, eles já sabem. Quando a gente fala que está sendo feita a separação do joio e do trigo, está sendo feita, não temos mais muito tempo. Vocês pensam o quê? Que eu gosto de estar passando tanto apuro na minha vida? Que eu gosto de passar tanta dificuldade na minha vida, que é muito em todos os sentidos? Lógico que não. Se eu já sei de tudo isso, que é mais inteligente eu vir aqui e abrir a tela e falar o que as pessoas querem escutar,
entendeu? De política, os políticos que as pessoas gostam, que são maravilhosos, sabe? Que estão fazendo a limpeza no mundo. Falar também das religiões, que religião dá dinheiro, viu? Pensa que não. Tá, todas, todas. De falar sobre coisas assim, eu estaria tranquila, eu teria toda a minha vidinha resolvida, entendeu? Tá na hora da separação, mas eu sei para onde que vão os dormidos. Eu sei e eu não quero ir, porque eu já passei muito processo na minha vida antes dessa. Acredite, e você também. Se você já acessou, que bom, porque você não vai querer voltar e você vai querer despertar. Eu sim que não. Eu prefiro sofrer mais um pouquinho, sofrer não, né? Passar dificuldade mais um pouquinho nessa vida, até que seja feita a separação e que eu, ó, fique aí do lado da luz no comando, do que me vender. Que eu já poderia ter me vendido, ó, lá atrás, como eu tô falando para você, com 15 anos, que eu vi ele todo na minha frente, entendeu? E não estava nervosa, não. Era para me convencer. Falar assim: vem aqui, vem comigo, que eu vou te falar. É uma energia que você não tem imaginação, tá? E muitas vezes, né? Muitas vezes aí a gente sente. Até, eu vou até falar para vocês. Ah, não tem muito tempo, não. Aí, uns 2 anos atrás, que aconteceu bastante coisa aí também na minha vida. Outra vez aí, né, eu já contei isso lá, eu já contei isso aqui no lá, ó, eu tô querendo até distanciar o negócio para nem acessar a energia, que eu já contei isso noutra live, que me pegou por aqui, eu estava dormindo na cama, mas isso foi real, não foi sonho, me pegou aqui pelo pescoço, me levantou da cama, eu fui voando, né, porque tem 2, 3 metros de altura, né, e me jogou lá no banheiro, pá, me jogou contra a parede do banheiro. Eu contei até numa live que eu estava fazendo com a Moana, em 2024. 2024. Se você for aqui jogar live com a Moana, no início do canal, que tem a lupa, joga que você vai ver tudinho que eu tô falando aqui. Você. Entendeu? E no dia seguinte eu levantei, o banheiro estava todo ó, arranhado de unhas pretas, toda a parede. Muitas outras coisas mais. Mas não dá para eu esticar o chiclete aqui, porque é muita história. Mas a gente vai vir começar a conversar assim. Deixa aqui também para mim, se você quer aí que a gente compartilhe muitas dessas informações, sabe? Ó, porque somos fractais de alma. E como, Gabi? Você falou aqui, como a gente vai sair da Matrix? A gente vai sair se eu quiser, se você quiser, se ela quiser, ele, se nós quisermos. É possível? É possível. Não vamos destruir a Matrix? Não. Quem acha que vai destruir aí a Matrix? Também não dá, né? Mas dá pra gente se salvar e se libertar. Dá. Dá pra gente viver nesse mundo material e não estar consumido e aprender a se conectar com a fonte criadora, né? Totalmente se reconectar e religando os nossos dons perfeitamente, porque tem épocas que até eu dou uma assim, eles fazem de tudo, né, pra gente falar assim: "Ah", daí a espiritualidade fala: "Não, não, 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 vem pra cá que você é nossa, da luz", entendeu? Porque eles estão a todo minuto, segundo disputando a nossa alma. Acredita. Acredita. É muita tecnologia, muita desinformação, muita distração, muita manipulação física, psicológica, emocional, espiritual, de todas as maneiras que eles fazem. Então, só de você estar acessando essas informações que eu estou te passando agora, que tem muita coisa para compartilhar, só de você estar acessando isso,
você já está para sair da Matrix. Você já está, ó, apertou o botão já e fala, peraí, vamos aí seguir tendo informação e eu acessando mais coisas. Só que a gente tem que estar junto e conectado, porque o número de dormidos, de dominados, de manipulados, de convencidos e vendidos é muito maior. Eu não vou mentir para você. Nós temos que fazer uma egrégora gigante de luz dos que queremos sair da Matrix, dos que nós queremos reconectar com a fonte criadora, com Deus, ó, com Jesus. Jesus é nosso irmão, irmão, entendeu? E ele tá pendente de tudo isso. Você acha que ele não tá vendo tudo isso que tá acontecendo? Nossa, ele veio numa missão e sofreu pra caramba. Entendeu? Sendo humilde, não vendo como poderoso, falando simples. Gente, imagina nós, que agora está muito mais potente o negócio. Naquela época não estava tão potente assim o controle, agora é por todos os lados, frequência, alimento, remédio, música, padrões, crenças, religião, política, e ó, muita coisa. Se você gostou desse tema, deixa aqui para mim nos seus comentários, pode comentar o que você quiser, você é livre de comentar o que você quiser, de fazer pergunta, sempre com educação e respeito. Somos uma família preciosa, maravilhosa, iluminada. A luz está no comando. Eu gostei muito dessa conversa e a gente vai seguir aí, se vocês quiserem. Deixa aqui para mim. Eu só vou pedir que vocês compartilhem a live, de verdade. Me segue lá no Instagram, no Facebook, no TikTok e nos outros canais para apoiar. É o Arquétipos Gabriela Quintela e o Conexão Espiritual 33. Eu vou deixar um beijo, uma boa noite para todo mundo e a gente tem uma live aqui domingo, tá? Domingo. Amanhã, como eles inventaram, né? É dia do trabalhador. Então, um feliz descanso, porque isso também é da Matrix, pessoal. Desculpa eu te falar, entendeu? Porque nós, almas despertas, estamos sempre em movimento, aprendendo, evoluindo com informação, conhecimento e tudo mais. Entendeu? Uma alma nunca para. Um beijo no seu coração, eu amo você, fica com Deus. E até sempre. Tchau, tchau.